O CEPARcast Inteligência Política, pelo fortalecimento do cooperativismo paranaense. Olá, seja muito bem-vindo ao CEPARcast Inteligência Política. Hoje falamos sobre democracia representativa. Eu sou Yara Maggioni, jornalista do Sistema CEPAR. Estou ao lado do doutor em ciência política Humberto Dantas. Professor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite. Vamos discutir essa temática tão importante para a nossa vida. Vou direto ao ponto, então. O que é democracia representativa? É um modelo de democracia em que a noção de povo, e a noção de povo depende de sociedade para sociedade, a nossa é muito, muito ampla, decide contratar, a partir de eleições organizadas e, portanto, por meio do voto, representantes para a composição de governos em diferentes esferas de poder. No nosso caso, o nosso país organizado em municípios, estados e a União e o Poder Público Federal. Então, é um processo pelo qual o povo decide a contratação de pessoas que vão pilotar, digamos assim, as nossas realidades nas diferentes esferas de poder. E como nós, cidadãos brasileiros, podemos participar dessa democracia representativa para além das eleições? É fácil a gente pensar, quando tem eleição, eu voto, eu vou às urnas, eu decido os meus representantes, mas para além desse período eleitoral? Então, esse acho que é o ponto central, porque a lógica de representatividade ou de democracia representativa, por estar muito associada ao voto, oferece às pessoas a ideia, a dimensão, de que elas têm um compromisso, para o nosso caso aqui brasileiro, bienal, a cada 2 anos, com a escolha desses representantes. E essa é, com todo respeito, uma falsa sensação. A eleição é simplesmente o instante em que você começa algo, em que você oferta para estes representantes a ideia de quem ganhou e, a partir dessa ideia de vitória, que estas pessoas estão contratadas. Uma eleição, Yara, é quase que aquela ideia de quando você está participando de um processo seletivo para arrumar um emprego, tudo que você mais quer, quando você deseja muito esse emprego, obviamente, é receber aquele telefonema do tipo, na segunda-feira você começa. A partir disso a gente não é avaliado, a gente não é acompanhado, a gente não é criticado, a gente não é elogiado, a gente não recebe feedback. A democracia representativa é sobre isso. É sobre nós contratarmos representantes que começam na segunda-feira. E nós somos quem? Nós somos o RH. Nós somos o setor de recursos humanos, nós fazemos essa seleção. Essa seleção vem por meio de uma agência, ela já vem meio arrumadinha. São os partidos políticos. Então as convenções escolhem ali os representantes que vão concorrer e nós, beleza. Você não manda, 150 milhões de currículos para uma pessoa para ela escolher alguém, mas você manda aquele número ali porque ele passou por uma primeira seletiva. Essa primeira seletiva é feita pelos partidos, a segunda seletiva é feita pelo RH. E de novo, quem é o RH? O RH somos nós. Então é para muito além do voto. É para acompanhar, é para cobrar, é para mudar de ideia, é para gostar, é para não gostar, é para querer, é para não querer e obviamente é para pressionar. E tudo isso de maneira muito consciente. E esse é um dos grandes desafios. O desafio quantitativo da democracia é aquele associado à ideia de que nós consideramos o maior número possível de pessoas na qualidade de povo. O desafio da lógica qualitativa da democracia é o quanto nós conseguimos qualificar esse povo para esse exercício consciente dessa escolha e desse acompanhamento. E qualificar esse povo tem a ver também com a próxima pergunta, que tem a ver com a expressão democracia representativa. Como a gente representa os nossos interesses na democracia? Esse é um dos grandes pontos. Primeiro, muito mais do que as pessoas imaginam. As pessoas falam assim, eles são eleitos e nunca olham para mim. Cara, isso é muito, muito, muito equivocado. Só que por vezes a gente faz isso de forma silenciosa, quase invisível. E a gente não se sente parte disso. Por quê? Porque a opinião pública, a sensação das pessoas, o que está na cabeça das pessoas, isso é medido a todo momento, Yara. E quando a todo momento eu meço o que as pessoas querem, eu passo a dizer para as pessoas o que elas querem. Só que as pessoas parecem não ter a consciência de que essas pessoas estão dizendo isso não porque ele é parecido comigo, que fofo. A história outra eu fui ouvido e talvez não saiba. Eu me comporto de um determinado jeito nas redes sociais, eu respondo a pesquisas de opinião pública, eu tenho determinados algoritmos nas minhas redes que mostram diversos indicadores do que as pessoas estão procurando mais ou menos. Em resumo, a gente é muito mais monitorado do que a gente pensa, e esse monitoramento, que representa a nossa vontade, as nossas sensações, os nossos desejos,
impactam muito mais a cabeça dos políticos do que a gente imagina. Se a gente criasse esse vínculo de confiança, a gente já perceberia o tamanho do nosso peso nessa história toda. Esse é o ponto central. As pessoas participam muito mais do que elas imaginam, já. Agora, como é que elas podem fazer isso de maneira mais perceptível para elas mesmas? Discutindo política, debatendo política, respeitando o outro, considerando que as pessoas não vão ser as mesmas e não vão pensar igual sempre. A gente tem visto a antítese disso. A gente vive num país que se orgulha de dizer que política não se discute. Isso é perigosíssimo em termos de democracia. E a gente vive numa realidade mais atual do que esta frase política não se discute, porque isso já tem décadas e décadas. A gente vive numa realidade em que as pessoas têm gostado de dizer que não gostam de política, querem distância dela e não falam nada sobre ela. Perfeito. Vão continuar sendo governadas, vão continuar sendo impactadas, vão continuar, entre aspas, sofrendo o que elas dizem sofrer. Vamos trocar. Vamos trocar um pouco de consciência por esse sofrimento. E a partir disso a gente passa a colher da realidade política algo que talvez esteja mais sintonizado com as nossas vontades. Só que as nossas vontades não podem ser consideradas quaisquer vontades ou quaisquer coisas que me venham à cabeça. Primeiro porque é coletivo, segundo porque tem dinheiro público, tem dinheiro, não é nem público, e dinheiro tem limite, né? Princípio básico da economia, né? Isso a gente aprende em faculdade de economia no primeiro dia de aula. Desejos são infinitos e recursos são finitos. Só que recursos públicos são finitos, desejos são infinitos e existem muitas pessoas querendo muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso que chama democracia representativa. Muitas pessoas querendo ser representadas na realidade pública. Tá bom para você? Lute para continuar bom. Tá ruim para você? Lute para melhorar. E as pessoas precisam acreditar nisso. E como que você avalia o trabalho que é feito pelo cooperativismo, essa busca por representação dos próprios interesses, essa necessidade do trabalho, o trabalho que já é realizado nesse momento? Um dos, se não o hoje, trabalho de maior impacto no que diz respeito à capacidade de se organizar para fazer valer seus interesses. O cooperativismo tomou um susto recente na reforma tributária, né? E já estava se organizando, já estava organizado, mas tomou um susto recente. Só que tão grande quanto o susto que o cooperativismo tomou no que diz respeito ao fato de que as mudanças propostas na reforma tributária podiam estas mudanças inviabilizarem as cooperativas do ponto de vista econômico, foi o susto que os representantes que estavam discutindo a reforma tributária tomaram ao ver a capacidade do cooperativismo se organizar e dizer: esta reforma tributária nós não queremos. Porque esta reforma aí vai inviabilizar o cooperativismo no Brasil. Nós não estamos dizendo que nós não queremos a reforma tributária, nós não estamos querendo dizer que a gente está contra o país, muito pelo contrário. Mas esta a gente não quer. E não foi uma pessoa que foi lá e disse: olha, eu represento todos os cooperados do Brasil, os milhões de cooperados do Brasil, e esta reforma... Não. Os cooperados se mobilizaram. Então, hoje, o cooperativismo tem, por princípio, hoje o cooperativismo tem, por missão, a ideia de que ele precisa contribuir com o alargamento desta lógica que nós falávamos há pouco, do caráter qualitativo da democracia. Quão mais bem preparados estiverem os cidadãos, maiores as chances deles perceberem o quão importante e impactante é a lógica do exercício do voto e do acompanhamento dos eleitos para a realidade de cada um e do coletivo. Então, o cooperativismo se compromete a formar, numa lógica de responsabilidade social, pessoas que tenham esta consciência acerca de suas responsabilidades perante as urnas. Fantástico. Só que o cooperativismo vai além, porque a democracia é representativa. E o cooperativismo se enxerga dentro dele mesmo e diz: nós, em relação ao poder público, temos uma agenda, temos uma série de temáticas de nosso interesse. E legítima e legalmente, nós queremos que esta agenda se faça presente na realidade do país, porque nós acreditamos nisso. Então, para além de preparar as pessoas para o exercício do voto, eu também preparo as pessoas para a percepção de que o cooperativismo pode ser um tema essencial para o eleitor colocar nas urnas. E aí eu vou cobrar dos representantes aquilo que o cooperativismo construiu como agenda. Então eu construo uma agenda de políticas públicas e vou cobrar dos representantes essa agenda. E vou exercer meu voto com o cooperativismo na cabeça e dizendo: eu posso votar, vamos utilizar alguns exemplos aqui, eu posso votar numa mulher porque eu sei que a democracia... Bom, primeiro porque eu sei que as mulheres são tão capazes de representar quanto os homens, mas eu posso votar numa mulher porque sei que democraticamente seria muito importante equilibrar gêneros dentro da lógica dos órgãos representativos. Ok, então o gênero aqui é uma causa de exercício
eleitoral, de exercício do voto. Essa mulher pode ser, por exemplo, cientista política. Estou pensando na minha profissão. Então, eu também posso votar nela por uma questão profissional, pensando que ela pode representar interesses associados à minha carreira. Eu não posso votar nela porque ela é cooperada, ou porque ela é dirigente cooperativa, ou porque ela se comprometeu com a agenda do cooperativismo. Então, é sobre isso. O cooperativismo como pauta de lógica de representação. E aí, com estas pessoas formadas e percebedoras dessa realidade, do quanto que o cooperativismo pode ser uma pauta central para o voto das pessoas, o quanto que estas pessoas, os cooperados, estarão preparados pelo cooperativismo para defender essa agenda e acompanhar esses representantes. Então, não é só, e esse só já é sob muitas aspas, né? Não é só sobre o compromisso da democracia de formar, é sobre o compromisso da democracia representativa de formar pessoas conscientes a respeito de pautas específicas que são legais e legítimas aos olhos dos eleitores. Isso é fundamental e o cooperativismo tem feito muito bem. Para terminar, uma mensagem, então, na defesa da democracia representativa e no intuito de fazer com que mais pessoas tenham interesse em participar, de fato, da democracia. Acreditem, vocês pesam infinitamente mais do que vocês imaginam. Se vocês desistirem, nós vamos ficar ainda mais distantes daquilo que representa de fato a sociedade e o desejo coletivo disso que nós chamamos de povo. Se o regime é democrático e é do povo, pelo povo e para o povo, é porque você que está nos ouvindo faz parte disso. Ah, eu sou uma fração muito pequena. Eu também sou. Mas nós juntos podemos fazer a diferença. Professor Dantas, obrigada pela participação no nosso podcast e até uma próxima. Eu que agradeço, uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigada, ouvinte, pela sua companhia até aqui. Você acompanha o OCEPARcast Inteligência Política no YouTube e no Spotify. A cada semana, um novo episódio que reforça a importância da representação institucional do cooperativismo do Paraná. Você ouviu o OCEPARcast Inteligência Política, promovido pelo sistema OCEPAR. O cooperativismo bem representado é ainda mais forte.